Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei
passar. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Clamei. Bendito serei. Profetiza para tua vida. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh, exalte ao Senhor. Aleluia. Ele é o Deus de promessas. Oh Deus, adore seu santo nome. Exalte a Ele. Oh, clame. Oh Deus, levanta suas mãos aos céus. Oh Senhor, oh Deus, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Vai dar aplauso a esse Deus de promessas. Oh, ovacione teu santo nome. Vamos ler juntos, amados, Filipenses capítulo 4, versículos 21 e 22. Nos diz assim a palavra de Deus: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Vamos repetir o versículo 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Os irmãos podem sentar-se. Amados, a igreja de Filipos foi uma igreja estabelecida por Paulo em torno de 51 depois de Cristo. Foi uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e ali ele fez nascer essa igreja. Paulo sempre foi usado por Deus como um semeador de igrejas. Por isso ele é chamado apóstolo. Apóstolos são aqueles que semeiam igrejas. Apóstolos são aqueles que vão à frente, levando a preciosa semente, ainda que muitas vezes com lágrimas, mas pela graça de Deus, todos eles voltam com alegria, trazendo consigo seus molhos, trazendo consigo vidas que foram alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Filipos foi uma igreja que recebeu um amor muito grande da parte de Paulo, e Paulo sempre destacava assim, essa afeição que ele tinha pelos irmãos de Filipos. Os filipenses eram fiéis também na contribuição com o ministério de Paulo. Eles abençoaram poderosamente o ministério de Paulo. Se os irmãos depois lerem a carta aos filipenses, vão compreender que Paulo inclusive dizia para os irmãos de Filipos: olha, aquilo que vocês têm semeado no meu ministério,
aquilo que vocês têm trazido como bênçãos, para que a obra possa ser cada dia mais realizada, para que as fronteiras ministeriais e espirituais sejam estendidas. Vocês estão trazendo, e quando vocês trazem, isso na verdade aumenta o crédito de vocês nos céus. Mas é um processo maravilhoso, que faz com que aumente o crédito, como se nós pudéssemos viver nessa porção bendita, e Deus pudesse sempre nos socorrer no momento de necessidade, dizendo: você tem crédito, estou socorrendo a sua vida. E Paulo trazia assim, esse amor da igreja de Filipos, e a fidelidade da igreja de Filipos, assim como um triunfo glorioso do seu próprio ministério. Porque ele havia ensinado, os irmãos haviam aprendido e praticado a palavra. Mas aqui quando Paulo escreve, amados, essa carta, ele não está no lugar que certamente todos desejariam estar. Ele não escreve essa carta de um hotel, não escreve essa carta do conforto da sua casa, não escreve essa carta de uma igreja, ele escreve essa carta de dentro de uma prisão. Paulo estava preso em Roma, quando escreveu a carta aos irmãos de Filipos. Às vezes, amado, nós não compreendemos a forma como Deus opera. Deus fala na palavra dele, em Isaías 55, diz assim: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus quer dizer para nós é que, muitas vezes nós tentamos compreender como Deus opera, mas não é possível compreender. Quantas vezes nós idealizamos uma trajetória, quantas vezes nós desejamos que Deus opere da forma como nós imaginamos, e pretendemos que Deus, de certa forma, cumpra aquilo que nós já delineamos, o roteiro que nós já estabelecemos. Mas Deus relata na sua palavra, demonstra na sua palavra, que normalmente Ele faz ao contrário daquilo que nós imaginamos. Só que como Ele é o Deus Todo-Poderoso, e tudo está nas mãos dEle, nós precisamos começar a ter a certeza, começar a crer, que ainda que os nossos planos, ainda que os nossos propósitos sejam diferentes dos planos de Deus para nós, dos propósitos de Deus para nós precisamos ter a certeza, a absoluta convicção de que Deus está no controle e o melhor dele para as nossas vidas vai acontecer, porque Ele é o Deus que quando opera, ninguém pode impedir. Ele é o Deus que quando estabelece, estabelecido está. Quando Deus determina algo, não há quem possa alterar, a não ser o próprio Deus. Às vezes a palavra de Deus diz assim: e Deus se arrependeu do mal que havia dito faria e não o fez. Na verdade, quando os corações se quebrantam, buscam a face de Deus, Deus diz na sua palavra que é um coração quebrantado e um espírito contrito Ele não rejeita. Então Deus muda. Quantas vezes Ele determinou sentenças de morte, inclusive para o povo dele no deserto. E pela intercessão de Moisés, pelo amor que Moisés tinha pelo próprio povo de Deus, pelo amor que Moisés tinha pela semente bendita de Abraão, Deus mudou essa sentença, liberando o povo para que continuasse vivendo, ainda que fosse rebelde, ainda que fosse um povo obstinado, ainda que fosse um povo de cerviz dura. Amados, o povo de Deus, muitas vezes, amado, como aconteceu no deserto, é um povo que tem dificuldade em fazer assim, ó, se inclinar perante o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que tem a cerviz dura, quer dizer, não consegue dobrar, não consegue reverenciar, não consegue obedecer, não consegue adorar. Mas quando um intercessor pede, o coração de Deus se move e abençoa aquele ou aqueles por quem se intercede. E nós aprendemos, amados, assim que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, ainda que estando na prisão, depois nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, ele nos mostra nessa carta, mas essa é uma carta em que ele destaca muito a alegria de estar na presença de Deus. Ele destaca aqui que a verdadeira alegria, a genuína alegria do crente,
do Filho de Deus, ela não pode depender das circunstâncias. A plenitude da alegria que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ela não pode depender das circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias são exatamente contrárias àquilo que nós queremos para as nossas vidas, àquilo que desejamos para as nossas vidas. Mas se nós temos a certeza que Deus está no controle, e eu queria perguntar, quantos aqui têm a certeza absoluta de que o Deus Todo-Poderoso está no controle da sua vida? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Então receba isso. O melhor de Deus para a sua vida está preparado e você há de receber em nome de Jesus. Não se preocupe, talvez você esteja olhando hoje para uma situação, uma circunstância, e não consiga enxergar a vitória. Mas a vitória já foi estabelecida, a vitória já foi preparada. Um dia Daniel, servo amado do Deus Altíssimo, Daniel é uma das 3 pessoas das quais Deus diz que são pessoas que movem o coração de Deus. Deus fala em Ezequiel 14 a respeito de Noé, Daniel e Jó. Fala desses 3 servos dizendo assim, eles movem o meu coração, mas eles sozinhos não podem mudar a história da comunidade onde vivem. Mas eles intercediam pelo povo. Daniel buscava a face de Deus, intercedia pelo povo. Mesmo quando havia contra ele uma sentença de morte, diz a palavra de Deus, que ele não alterava a sua rotina. Ele não deixava de buscar a face de Deus quando as circunstâncias eram contrárias, ainda que a circunstância contrária, no caso dele, significasse uma sentença de morte. Diz a palavra que quando o rei deu um decreto, o rei Dario deu um decreto, de que todo aquele que buscasse a qualquer outro Deus, ou qualquer outro homem que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Diz a palavra que o servo Daniel, o intercessor Daniel, 3 vezes ao dia, buscava a face de Deus, orava. E ele era, amados, um político, um estadista. Ele coordenava, amados, junto com outros 2 príncipes, chamados de presidentes também, 120 cidades, 120 províncias. Dificilmente nós vamos encontrar outra vida tão ocupada quanto Daniel. E diz a palavra que Daniel 3 vezes ao dia, mesmo estando ali como presidente de várias cidades, várias nações ali, diz do império de Dario, ele diz assim, 3 vezes ao dia Daniel buscava a face do Senhor, como também antes costumava fazer. Amados, quando nós intercedemos, quando buscamos a face de Deus, entendendo que Deus está no controle, nós devemos ter a certeza, e ela precisa ser diária. Amados, nós temos que vencer hoje. Amanhã é outra batalha, amanhã é outra luta, mas o Deus que nos deu a vitória hoje, haverá de nos dar a vitória amanhã. Qual a dificuldade que Deus tem em nos dar vitória? Nenhuma, amados. Nós é que muitas vezes nos descredenciamos para não receber da parte de Deus as vitórias, as porções benditas que Ele tem para as nossas vidas. Então, se nós temos a certeza que Deus está no controle, nós podemos dizer como o profeta Abacuque, que diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia, quem puder declare, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, quando nós manifestamos a certeza de que Deus está no controle e ninguém nem nada pode impedir a nossa vitória, nós podemos dizer assim, ainda que tudo seja contrário, nós nos alegraremos no Senhor, nele está a nossa vitória. Quando Paulo escreve essa carta, eu já disse, ele está na prisão em Roma. Eu queria que lá em Filipenses, capítulo 1, você acompanhasse comigo. Como que é a lamentação de um servo de Deus que estava preso, e evidentemente Paulo não tinha cometido crime algum. Paulo estava preso porque pregava a Jesus Cristo. Amados, imagine se nós tivéssemos contra as nossas vidas uma sentença condenatória, dizendo assim, se você falar, se você orar, se você ensinar sobre Jesus, ou falar em nome de Jesus, ou orar em nome de Jesus, se você ministrar a palavra, você vai ser preso. Amados, eu creio que uma sentença dessa calaria a voz de muitos ministros.
Porque não é fácil permanecer em alegria, permanecer em obediência, permanecer em fidelidade, quando circunstâncias contrárias nos assolam, especialmente quando essa circunstância contrária se chama prisão. Muitas vezes o inimigo lança servos de Deus na prisão tentando calá-los, tentando mudar a sua história, tentando desonrá-los. Mas assim como Deus operou na vida de José, que ficou preso por 13 anos, e Deus o tirou da prisão, ele também era inocente. Ele já havia sido traído pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos. Foi trabalhar como escravo e diz a palavra que Deus prosperou a casa de Potifar por amor a José. E diz a palavra que José era de boa aparência. Então a esposa de Potifar começou a assediá-lo. E ele rejeitou o assédio. E ela o acusou de ter assediado a ela. E ele foi lançado no fundo de uma prisão. Mas diz a palavra de Deus que enquanto José estava no cárcere, Deus era com ele. 13 anos se passaram. E Deus o tira da prisão. E o coloca como governador de todo o Egito. Amados, ninguém pode impedir que Deus use as circunstâncias que aos olhos humanos são contrárias, para que elas sejam verdadeiramente fontes inesgotáveis de bênçãos para as nossas vidas. Ninguém pode calar, tem um louvor que diz assim, ninguém pode calar a voz de um adorador. Ontem eu vi um vídeo, um pastor dizendo assim, agora vamos ter um louvor aqui na igreja. A irmã Jaqueline, não lembro o nome dela, vai louvar. E ela me disse que ela não é uma cantora, ela é uma adoradora. Aí, então, entra, irmã, louve ao Senhor. Aí entra uma jovem tetraplégica, uma cadeira de rodas, com paralisia cerebral. E começa a cantar aquele louvor, quão grande é o meu Deus. Ela não consegue falar. A voz dela parece um grunhido. Mas ela encerra com esse grunhido de adoração. O final de todos os versos. Irmãos, ela puxa aquilo de dentro. Nós vamos mandar para o WhatsApp para os irmãos. Para que os irmãos possam ver. E eu queria que os levitas pudessem ver esse louvor. Eu queria que os oficiais pudessem ver esse louvor. Eu queria que cada vida pudesse ver esse louvor. Porque às vezes, amados, nós temos saúde perfeita e não conseguimos fazer brotar dos nossos lábios o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Aquela jovem, amados, ela puxava de dentro de si, como um último suspiro, uma palavra, um grunhido de adoração a Deus. A igreja se cala, porque o poder de Deus se manifesta naquela vida. Ela estava numa cadeira de rodas. Ela não conseguia erguer os braços, mas estava louvando a Deus. Às vezes, amados, nós não entendemos o propósito de Deus. Certamente os pais daquela jovem disseram assim, como que eu posso louvar a Deus se Deus permite que minha filha viva dessa forma? Como que eu posso louvar a Deus se Ele permite que uma enfermidade dessa natureza acometa a minha filha? Nós já vimos, amados, a ministração passada que Paulo e Silas estavam presos e à meia-noite, ao invés de murmurar, ao invés de lamentar, diz a palavra, eles oravam e cantavam louvores ao Deus Altíssimo. Amados, há uma força sobrenatural no interior do crente. Há uma força sobrenatural nas nossas vidas. Pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos torna capazes de fazer coisas que a natureza humana não é capaz de fazer. Amados, Paulo foi levado para Roma, foi preso. Puseram para guardá-lo a tropa de elite do Império Romano, a guarda pretoriana. Pessoas, amados, soldados preparados para cuidar dos criminosos mais perigosos. E eles já haviam tido relatos do que Deus operava de milagres quando Paulo estava preso. Então o imperador César disse assim, vou colocar a tropa de elite para guardar Paulo, para que nada suceda de sobrenatural na vida dele. E ele diz assim, em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Olha a murmuração de um servo de Deus, diz assim, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho.
De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Que murmuração, né? Preso, dizendo assim, estão me prendendo, mas as minhas prisões contribuem para o avanço do Evangelho. A guarda pretoriana está sendo tocada por tudo aquilo que eu tenho vivido na prisão. Amados, e Deus, no seu propósito inigualável, Ele faz coisas que às vezes nós não temos condições de compreender. Por exemplo, quando nós vamos escrever uma carta, hoje, quando você vai enviar um e-mail, normalmente você, escrevendo cartas, já em desuso hoje, né? Mas você se concentra, pega o papel e começa a escrever. Quando você vai passar um e-mail, você deve se concentrar para passar o e-mail. Nós temos que estar concentrados, amados, em relação ao e-mail, tanto para enviar quanto para responder. Porque às vezes a gente recebe alguma coisa no e-mail que não é agradável e a gente responde com o ímpeto, né, ali de uma reação que é contrária ao bom senso, contrária à moderação, e às vezes fazemos aquilo que às vezes pessoalmente não fazemos. Recebemos o e-mail e devolvemos na mesma porção, uma intensidade às vezes até maior, como se fosse bateu, levou. Mas quando nós vamos nos concentrar para escrever algo, especialmente quando esse algo é referente às maravilhas de Deus, à obra de Deus, amado, nós precisamos estar em silêncio, para que possamos relatar, ou escrever, ou transcrever no e-mail, aquilo que Deus quer que levemos como mensagem. Só que o apóstolo Paulo, ele tinha um problema na mão dele, que isso digo eu, não o Senhor, eu creio que fosse esse o espinho da carne que Paulo tinha. Ele tinha uma deformidade, uma enfermidade na mão, que ele não conseguia escrever naturalmente. E eu creio, amados, que esse tenha sido o grande propósito na vida dele, porque Deus não tirou dele o espinho da carne. Essas mãos que não conseguiam escrever, quando tocavam enfermos, os enfermos eram curados. Essas mãos que não conseguiam escrever, quando tocava os endemoniados, os demônios eram expulsos. Paulo não conseguia escrever, eu queria que você acompanhasse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 21. O que diz aí, amados? Vamos ler juntos? Saudação da minha própria mão de Paulo. Então ele está encerrando a carta aos Coríntios, dizendo assim, olha, esta saudação sou eu que estou escrevendo. Eu mesmo. Essa saudação é minha, Paulo. Olha agora, Colossenses 4, versículo 18. Colossenses 4, 18. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então aqui Paulo também encerra a carta aos Colossenses e fala assim, olha, sou eu que estou escrevendo essa saudação. Se ele está escrevendo a saudação da própria mão dele, significa que a carta não foi escrita por ele. Não era Paulo quem escrevia as cartas, Paulo ditava as cartas. Lá em Gálatas 6, versículo 11, mostrando para os amados, uma pergunta, de onde o pastor tirou isso? Está escrito na palavra. Gálatas 6, versículo 11, aqui deixa relatado exatamente a grande dificuldade que Paulo tinha em escrever. Diz assim a palavra, todos acharam? Vamos ler juntos? Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Mas quando nós temos dificuldade em escrever, nós aumentamos o tamanho da letra, né? Porque falta a destreza, a habilidade. Então aquela escrita, aquelas saudações de Paulo eram a marca do próprio Paulo para que ninguém pudesse contestar a autenticidade das cartas. Para que ninguém pudesse duvidar de que era Paulo que havia escrito. E ele diz, acompanhe comigo lá em 2 Tessalonicenses,
Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 17. 2 Tessalonicenses 3,17. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Então, a dificuldade que Paulo tinha tornou-se no ministério dele, amados, uma bendita e gloriosa vantagem. Porque como ele não conseguia escrever, e Deus sempre colocava junto de Paulo um ajudador, um servo fiel. A palavra de Deus diz que, amados, é importante que nós não caminhemos sozinhos. Então Paulo, ele, sendo incapacitado para escrever, ele ditava as cartas. Imagine Paulo ditando, aqui, amados, em Filipenses, voltando ali em Filipenses, imagine Paulo ditando assim, para Silas, ou para quem estivesse com ele, Lucas, que estivesse com ele. Ali no caso, estava Timóteo, diz assim, Paulo e Timóteo que estava escrevendo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E aí começa a ditar a carta. Como ele era guardado pela guarda pretoriana, ficava ali um pelotão de soldados guardando. Ele ditando em voz alta aquela carta, a palavra de Deus começava a penetrar nos ouvidos dos soldados. A palavra de Deus começava a tocar o coração dos soldados. A palavra de Deus começava a possuir a mente dos soldados. Mas aqueles soldados estavam preparados para fazer o pior, em obediência a César, ao imperador romano. Mas Deus deu essa estratégia bendita, amados, que passa ao largo da nossa compreensão. Se Deus quer que eu escreva cartas, nós podemos pensar, o mínimo que Deus tem que me dar é capacidade de escrever, destreza, habilidade, para que eu não dependa de ninguém para escrever as cartas. Se Deus quer que eu louve, no mínimo Deus tem que me dar uma bela voz. No entanto, Deus faz um louvor ser levantado em adoração de uma tetraplégica, que não consegue falar por paralisia cerebral. Amados, o que importa a Deus não é a forma como nós manifestamos aquilo que Ele espera de nós, é como isso nasce do nosso coração e sobe ao trono da glória, para que tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós escrevermos, tudo aquilo que nós vivermos, possa subir como incenso aromático às narinas do Senhor, possa alegrar o coração de Deus para que sejamos fortalecidos, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo ditava as cartas, amados. Quando eu terminava as cartas, ele falava assim, Timóteo, Silas, Lucas, deixa eu encerrar agora para que haja a marca, para que ninguém duvide que foi eu que escrevi. Como a palavra de Deus diz, e o próprio Paulo nos revela isso, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo ditando aquelas cartas numa prisão, a palavra foi sendo impregnada em cada coração e mente. Amados, nós não compreendemos o propósito de Deus e pensamos assim, como que pode um pregador da grandeza espiritual de Paulo, o maior pregador da palavra depois de Cristo, como que Deus pode permitir que ele fosse lançado numa prisão? Amados, outro propósito glorioso de Deus na vida do apóstolo Paulo é que se Paulo não houvesse sido preso, sabe como que ele ia trazer essas declarações para o irmão de Filipos? Ele ia lá na igreja pregar. Amados, os filipenses não tinham dificuldade nenhuma em financiar o ministério de Paulo. Pagar as viagens deles não tinha dificuldade nenhuma. Então se Paulo dissesse assim, eu preciso dar um recado para vocês de Deus, eles falavam assim, Paulo vem para cá, pega o navio, vem para cá. Ou estamos mandando te buscar aí. Só que se Paulo tivesse pregado, nós não saberíamos o que ele havia pregado. Hoje nós temos, amados, assim, de Deus, uma dádiva bendita, através da tecnologia.
Se você quiser ouvir o que está sendo ministrado hoje, você pode ouvir já essa semana no site do Ministério. iepvotorantim.com.br. Se você quiser pedir para que alguém ouça, indicar para alguém, você pode pedir para que assista aos programas de televisão. Se você quiser ter a gravação no DVD, amados, nós temos mais de 150 mensagens gravadas, mensagens da Palavra de Deus gravadas, à disposição dos amados, para que você possa ouvir, que às vezes, quando ouvimos a palavra aqui nos cultos, nós retemos uma parte, às vezes um percentual muito pequeno, daquilo que foi ministrado. Quando tornamos a ouvir 1, 2 ou 3 vezes, nós começamos a gravar aquela palavra. Aquela palavra passa a ser impregnada em nós. E quando ela é impregnada, ela fica armazenada na nossa memória, nós nunca mais esquecemos. E quando for necessário, o Espírito Santo nos faz lembrar, e nós usamos essa palavra como espada afiada, para vencer uma guerra, para vencer uma batalha, para afugentar aquele que vem tentando tirar de nós as bênçãos, as porções gloriosas que Deus tem para nós. Mas se Paulo naquele tempo, quando não havia tecnologia, ele fosse pregar em Filipos, em Colossos, em Corintos, nós não saberíamos das riquezas, das revelações que Deus deu para Paulo. Por isso Deus também tinha o propósito, Paulo escreve, porque um dia os arqueólogos vão achar, e vai ficar gravada a minha palavra, as revelações que eu te dei não se apagarão, porque é a palavra minha, e elas permanecerão para sempre. Amados, às vezes nós não compreendemos os propósitos de Deus e relutamos contra o operar de Deus. Murmuramos, lamentamos. Culpamos Deus por circunstâncias contrárias, sem saber que nas circunstâncias adversas Deus está operando para que o propósito dele se cumpra. E nesse caso de Paulo, na prisão de Roma, sabe quem que Deus queria salvar? A guarda pretoriana. Amados, o palácio de Roma, o palácio de César, era um antro de atrocidades, era um antro de crueldades. Amados, era um antro de prostituição, de libertinagem, de homossexualismo, de toda sorte de abominações que Deus diz na sua palavra. Mas diz a palavra de Deus, o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, ele cita essas passagens assim: afastem-se dessas situações, porque isso não agrada a Deus. Só que naquele lugar, onde, como crentes, certamente nós não gostaríamos de frequentar, Deus usou a vida de Paulo como instrumento de salvação. Deus colocou Paulo como semeador da palavra de salvação, da palavra de vida eterna. Por isso ele encerra a carta aos Filipenses, lendo aquilo que nós lemos juntos, no versículo 22, diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Sabe o que significa isso? O Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que não rejeita ninguém, para onde Ele nos enviar, Ele quer nos usar como instrumento de salvação de vidas. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Eu queria que você pudesse compreender isso, e que nunca mais murmurasse, que nunca mais contendesse com Deus, a despeito de qualquer situação que Deus lhe fizesse passar. E que você pudesse compreender que em todas as circunstâncias há um propósito soberano, inabalável, único, do Deus Todo-Poderoso. E um dos principais propósitos de Deus é que as vidas sejam salvas. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 33. Amados, às vezes nós falamos dos ímpios. A palavra de Deus diz que nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos orar pelos ímpios. Amados, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 33. Dize-lhes: vivo eu,
diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amados, não existe aquele que está estabelecido para ser salvo e aquele que está estabelecido para perdição. Não nos compete parar de falar da palavra, dizendo, não vai ouvir, não adianta falar. Deus diz na sua palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer dEle é em que o ímpio se converta e viva, se arrependa dos seus maus caminhos. Isso quer dizer, amados, que nós não podemos reter a palavra que Deus quer fazer brotar dos nossos lábios. Não importam as circunstâncias, são nas circunstâncias que humanamente não são fáceis de serem suportadas. São nas circunstâncias que humanamente não são fáceis de serem compreendidas. São nas circunstâncias em que os ímpios normalmente amaldiçoam, rejeitam a Deus. Muitas vezes, amados, vidas param de crer na manifestação do poder de Deus, porque Deus permitiu circunstâncias na vida que nós não aceitamos. Todavia, Deus diz na sua palavra que Ele faz com que todas as circunstâncias, todas as coisas, todas as situações contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles sobre os quais Ele tem um propósito já estabelecido, um decreto estabelecido. Então, amados, onde Deus nos enviar, nós precisamos agir, lembrarmos que nós somos semeadores de uma semente que é produzida no nosso interior, porque nós somos frutos da preciosa semente de Cristo. O grão de trigo que caiu na terra, morreu e se multiplicou. Aí Deus nos mostra através da conversão da guarda pretoriana, que havia santos na casa de César, o lugar mais terrível que existia naquele tempo. E eles eram dominadores, eles implantavam tudo quanto queriam, em tantos lugares, porque eram dominadores, eram poderosos. Mas Deus nos mostra que quando o Espírito Santo de Deus age, ninguém pode impedir o mover das mãos de Deus. Quantos creem nessa porção? Eu queria que você pudesse crer o seguinte: não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que transforma o lugar onde está. Onde Deus te enviar, você será instrumento de transformação, instrumento de salvação, de resgate. Não se preocupe, se Deus enviar, Ele é poderoso para agir através da sua vida. Grave isso. Se Deus me colocou nesse lugar, às vezes nós nos levantamos contra o lugar onde estamos. Às vezes estamos num trabalho e amaldiçoamos o lugar onde estamos trabalhando. E dizemos que somos evangélicos. Ser evangélico significa ser dirigido pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Mas se somos amaldiçoadores, se somos murmuradores, se não amamos aqueles que estão ao nosso redor, ainda que não mereçam ser amados, Deus não pede para que amemos os que merecem ser amados. Deus pede para que amemos, inclusive, aqueles que são nossos inimigos. Deus pede que abençoemos aqueles que nos amaldiçoam, que oremos pelos que nos perseguem. Não são atitudes naturais, são atitudes sobrenaturais. Só pode agir dessa forma quem está tomado pelo poder do Espírito Santo. Então, ao invés de lamentar as circunstâncias, ocorrências, comece a glorificar a Deus. Se você não consegue falar, envie e-mails abençoadores. Deixe de compartilhar aquilo que é abominável a Deus. Passe a exaltar aquilo que vai verdadeiramente ser motivo de edificação nas vidas. Por mais tentador que seja, quando nós virmos alguma coisa assim que faz com que o velho lobo reaja, com que o velho homem se exalte, e às vezes seja impulsionado a compartilhar, deleta. Não permita que a sua vida seja usada como instrumento de maldição, instrumento de contaminação, de contágio.
Deixa Deus usar a sua vida como usou a de Paulo, sendo instrumento de salvação. Se Deus te colocou no lugar, ainda que não haja nenhum crente, nenhum santo naquele lugar, santo com S minúsculo somos todos nós, diz a palavra de Deus, e santo com S maiúsculo só tem um, que é o Senhor Jesus, nenhum outro santo, a não ser Jesus, tem o S maiúsculo. Todos os demais, o S minúsculo, e o apóstolo Paulo disse aos santos que estão em Filipos. Se não há santo no lugar onde você está, ao invés de você dar metade assim, eu queria trabalhar no lugar onde só houvesse crente, Deus colocou no lugar onde só tem ímpio, sabe por quê? Para que o ímpio seja convertido pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu testemunho de vida. Você vai ser instrumento do Deus Altíssimo para alcançar vidas. Nós aprendemos também, em segundo lugar, que não há limites para o operar de Deus. Amados, ninguém pode limitar o operar de Deus. Nós aprendemos que Deus só age dentro da sua palavra, então o limite estabelecido por Deus para si mesmo foi a sua palavra. Se estivermos fora da palavra, Deus, ainda que queira e continue nos amando, Ele não pode agir, porque Ele não pode contradizer a palavra pela qual Ele vela e zela. Em terceiro lugar, eu queria dizer para você, seja qual for a vida que Deus colocar perto de você, essa vida é amada por Deus. Talvez não tenha sido ainda alcançada, mas ela é amada por Deus. Irmãos, se Deus alcançou os guardas do palácio de César, da casa de César, quero repetir para você entender, o pior lugar que existia em termos de imoralidade, de abominações. Deus colocou Paulo lá. E Paulo foi ditando as cartas. E os corações foram sendo quebrantados. E foram resgatadas vidas. De tal forma que os guardas pretorianos, ouvindo a saudação final de Paulo, dizendo assim para Timóteo, Timóteo, escreve aí, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Eu queria que os guardas falassem assim, irmão Paulo, manda uma saudação na paz do Senhor para os irmãos de Filipos. Aí Paulo fala assim, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Amados, os irmãos de Filipos, certamente quando receberam essa carta, disseram assim, nós achávamos que o ministério de Paulo tinha acabado. Nós achávamos que Paulo ia ser contaminado pela presença daqueles que estavam na casa de César. Todavia, vemos agora Paulo alcançando os que estão na casa de César. Deus quer usar a minha vida e a sua vida, para que nós possamos dizer, há santos no lugar onde eu moro, há santos no lugar onde eu trabalho, há santos na minha faculdade, há santos na minha comunidade, há santos no meu relacionamento no Facebook, há santos nas redes sociais. Nós, separados para a glória de Deus, precisamos usar o dom que Deus nos deu. Seja falando, seja escrevendo, seja ensinando, seja orando, seja caminhando como uma conduta cristã irrepreensível, para que nós possamos dizer, Deus não tem lata de lixo. Nós jogamos vidas no lixo, Deus tira do lixo e coloca em lugares altos. Deus não rejeita ninguém. O pastor Elinho traz um testemunho dizendo assim, quando ele era jovem, da pá virada, os parentes, os amigos, muitos deles eram evangélicos, disseram assim, esse aí não tem jeito, está no lixo. E uma avó que orava pela vida dele, e todos os dias dobrava os joelhos e clamava, Deus alcança o meu neto, tira meu neto do caminho da perdição, traz o meu neto para a tua presença, usa-o como instrumento em tuas mãos de poder. Essa avó, contradizendo tudo o que era dito, dizia assim, há tesouros no lixo, Deus não tem lata de lixo. Se tivesse, muitos de nós estaríamos lá.
que nenhum de nós era digno de ser tirado do lamaçal do pecado, do charco de lodo, trazidos para o lugar mais precioso da terra, chamado Igreja do Deus Vivo. Nenhum de nós tinha merecimento, nenhum de nós tinha honra, nenhum de nós caminhava em santidade. Mas Deus não olhou para a situação em que estávamos, como não olhou para a guarda pretoriana, como não olhou para aqueles que serviam a César. Deus nos tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, trocou as nossas vestes, nos lavando com o sangue do Cordeiro Eterno, para que as nossas vestes fossem branqueadas, e nos colocou em lugar de honra. E nós precisamos aprender a olhar como Deus olha, a amar como Deus ama, a compreender como Deus compreende. E nesse longo ânimo, nós nos tornamos longânimos como Deus. E vamos olhar para as vidas com o sentimento mais precioso que Deus coloca em nós, que é a compaixão. Para que amemos aqueles que são tão difíceis de serem amados. Para que possamos caminhar com aqueles com os quais é tão difícil caminhar. Lembrando que, onde Deus nos colocar, o Espírito Santo vai agir. E ao invés de sermos contaminados, contagiados, pelo lugar em que estivermos, nós seremos agentes transformadores do lugar onde Deus nos colocar. Nós temos que crer e declarar que não há limite para o operar de Deus. Nós servimos a um Deus que diz de si mesmo: operando eu, quem impedirá? E quando olharmos para uma vida dizendo assim, não tem jeito, nós possamos dizer: Pai, perdoa-me, porque se eu tive jeito, essa vida também terá. Como havia santos na casa de César, Deus haverá de fazer com que santos sejam gerados, vidas sejam geradas, ainda que a terra onde estivermos seja estéril, porque Deus faz o milagre para que a estéril seja alegre mãe de filhos. A terra do mundo é uma terra estéril, mas quando a água da palavra cai, ela tira a esterilidade e faz com que haja geração de vidas na presença do Deus Altíssimo. Sua vida, meu amado e minha amada, é preciosa. Deixe-se dirigir por esse poder que alcançou a tropa de elite do palácio de César e tem poder para alcançar qualquer vida, em qualquer lugar, em qualquer situação que esteja, através da sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amém.